A mensagem para este sábado seria esta, mas não será, por isso eu peço para... Esta vai ser para o próximo momento. A mensagem para este sábado tem como título Ciclos da Vida. Não é? Os ciclos, as várias fases da nossa vida. Todos nós, não é? Crescemos da barriga, do ventre da nossa mãe, somos bebês, depois crescemos um bocadinho, depois adolescentes, aquela fase completamente de muita confusão mental, digamos assim, muitos desafios, onde firmamos bem os nossos passos, aquilo que queremos. Depois temos a fase adulta. E na fase adulta, mesmo na fase adulta, temos vários ciclos, não é? Quando temos 20 anos, dos 20 aos 30, temos uma maneira de pensar. Depois dos 30 aos 40, outra maneira. Depois dos 40 aos 50, depois dos 50, e conforme vamos crescendo, Deus vai nos dando a capacidade de melhorar, ou não é? O melhor, e o que Deus deseja é que quanto mais velhos nos tornamos, mais maduros nos tornamos, não é? Por isso, quem diz, um homem ou uma mulher de cabelos brancos significa conhecimento, não é? Significa experiência, significa sabedoria. E é bom que nós possamos passar todos por essas fases da vida e crescer. Porque eu hoje tenho 42 anos. Estou muito feliz pela idade que tenho, graças a Deus. E a minha forma de pensar dos 40 é completamente diferente, não. Mas é diferente da minha forma de pensar quando eu tinha 30. E a minha fase dos 30 também era diferente quando eu tinha 20. E eu sei que quando eu chegar aos 50, se Deus quiser, terei uma forma de pensar um pouquinho diferente. E quando chegar aos 60, eu sei que temos aqui irmãos. Temos alguém com 70 anos? Ainda não. Mais? Irmão Garcês, mais de 70? Mas, olha, temos alguém aqui com mais de 70 anos, portanto, muita experiência, não é? E a vida nos ensina, isso é verdade. O livro da Bíblia para a nossa meditação está 1 Pedro, capítulo 1, 24 a 25. Primeiras Pedro, capítulo 1, versículo 24 a 25. Já encontramos, certo? Amém. Diz o seguinte: pois toda a humanidade, ainda vejo alguns a procurarem, não é? Pronto, vou esperar mais um bocadinho. Ok. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. É capítulo 1, 24 e 25. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Portanto, independentemente do ciclo, da fase da vida em que tivermos, a palavra de Deus é a mesma. E amém por isso. Portanto, nós somos bem-aventurados por isso. Quando conhecemos a palavra de Deus, o ideal seria que conhecêssemos quando somos pequenos, bebês, através dos nossos pais, não é? Mas, infelizmente, muitos de nós não tivemos esse privilégio, não é? Muitos de nós acabamos conhecendo a palavra um pouquinho mais crescidos, às vezes já apanhamos várias pancadas da vida, não é? E vamos aprendendo dessa maneira. Mas desde o momento que você conheceu, não importa a idade que você tem agora, não importa a idade em que você conheceu a palavra, mas desde o momento que você aceitou a palavra de Deus, portanto, a tua vida vai ser pautada naquele princípio. Independentemente da forma como você foi educada, independentemente daquilo que você acha ou achou em algum momento normal, não é? Deus é o nosso guia.
Então, se você tem 15 anos, a tua base qual é? A Bíblia. Se tens 11 anos, qual é a tua base? A Bíblia. Se tens 20 anos, se tens 30, 40, portanto, a nossa base é Deus quer, Deus deseja que seja sempre a palavra de Deus, porque aqui no versículo 25 diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Portanto, a palavra de Deus não muda, meus queridos. Se estamos aqui em Portugal, estamos no Brasil, em Angola, na China, a palavra de Deus é a mesma. Mas, infelizmente, nós, como seres humanos, acabamos normalizando as coisas em função da nossa realidade. É incrível. Eu já tive o privilégio de viver em África, em Angola, não é? Vivi um tempo na América, em Cuba. Também agora vivo aqui em Portugal. E percebo como a normalização das coisas varia muito em função do país em que estamos, sabe? E normalizamos mesmo sendo coisas erradas, sabe? Como todo mundo faz, é o normal, porque todo mundo faz. E é incrível, e por isso é que existe adaptação, não é? Quando vamos a um determinado país, a uma cidade diferente, no início estranhamos, não é normal, mas depois entranhamos, depois também começamos a fazer como os outros fazem, não é? Porque vira o normal. Mas é importante nós termos sempre em mente que a palavra do Senhor permanece para sempre. Portanto, tudo que cada um de nós pautar como conduta para a sua vida tem que ser sempre segundo a palavra. Não importa o que o outro, o que o irmão, o que o amigo, o que o colega esteja a fazer. Se estiver de acordo aos princípios, está correto. Mas se não estiver, aí temos a escolha a fazer, não é? E a escolha, segundo aquilo que nós aceitamos publicamente, é fazer a vontade de Deus. E que Deus nos possa capacitar todos os dias. Porque, queridos, é todos os dias. Não sei se vocês já conheceram pessoas que numa fase da vida... Nós temos exemplos na Bíblia, temos o exemplo de Davi, não é? O próprio Davi era um homem que conhecia Deus face a face, mas em um momento da vida ele caiu, não é? E cometeu crimes horríveis, não é? O adultério, o homicídio, não é? Alguém que era segundo o coração de Deus. Portanto, é mesmo todos os dias. É como comer. Nós não temos como comer hoje para daqui, nem para amanhã sequer. De hoje para hoje, não é? Amanhã temos que comer outra vez, depois da manhã é todos os dias comer a porção do dia. Então, para nós conseguirmos perceber esta vontade de Deus diária, nós temos que estar com Deus todos os dias, não é? E estando com Deus todos os dias, aí a palavra permanecerá para sempre, realmente. Porque se nós relaxarmos, e não precisa muito, sabe? Eu essa semana, não é essa semana, mas pronto, é algo mais recente, essa semana percebi como a coisa mais valiosa que nós temos é o tempo. E o inimigo arranja formas de nos ocupar de tal maneira que a última coisa que resta é tempo para estarmos com o Senhor. Porque se não tivermos tempo com o Senhor, não temos tempo para mais nada em relação à palavra, não é? Porque nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, acreditamos que estamos aqui de passagem, não é? Estamos aqui de passagem, a nossa esperança é quando Jesus voltar e vai nos levar para o céu, para morarmos com Ele para sempre. Não é verdade? Mas nos ocupamos com tantas coisas que não têm nada a ver com a palavra, não é? Nos ocupamos tanto, que quando Jesus voltar, meus queridos, nós podemos não nos aperceber. Assim como aconteceu quando Jesus nasceu, não é? Pouquíssimos aperceberam-se que aquele era o Jesus, muito poucos. Portanto, a história se repete e não vai mudar muito. E esta palavra, por acaso a mensagem para hoje, não seria essa. Mas o Espírito de Deus, esta é a palavra que tínhamos para hoje. E depois, pela complicação que foi acontecendo durante a projeção do PowerPoint que eu tinha preparado, eu percebi, ok, era este que tinha que ser. E Deus seja louvado por isso. Portanto, independentemente do ciclo da vida em que estivermos, é importante que Deus seja sempre o centro. Essa meditação de ciclos da vida é uma meditação que eu escrevi no início deste ano para meditar. Penso que é para a meditação do próximo ano, a nossa meditação anual que fizemos de adultos do próximo ano. E eu comecei falando sobre... Eu gosto muito da vista da varanda da minha casa, a varanda da sala.
tem uma vista incrível. Tem algumas moradias, alguns edifícios, tem o palácio, é palácio não, eu digo sempre palácio, mas não é palácio. O castelo. Tem o castelo de Beja e depois tem muitas árvores. Eu, infelizmente, ainda ontem pus a cadeira, queria sentar na varanda, mas não consegui. Muitas vezes não consigo. Vejo só assim pelo vidro, porque eu gosto da vista da minha varanda. E um dia eu estava sentada na sala, olhando para a varanda, né, para a vista da varanda, e foi no início do inverno. E eu olhei para uma árvore que eu olho sempre, e a árvore estava completamente seca. Não é? No inverno é assim, as folhas todas caem, não é? As árvores ficam nuas, ficam esquisitas. Eu não sei porquê, fixei-me naquela árvore e disse, olha, há pouco tempo ela estava tão frondosa, tão bonita, tão cheia de folhas verdes. E realmente a nossa vida é assim. E ao olhar para aquela árvore, o que me impressionou mesmo foi... Deus me fez perceber, não é, as fases da nossa vida, não é? Muitas vezes, nós estamos naquela fase boa, não é? Na fase das folhas verdes, das folhas lindas, onde parece que tudo corre bem, não é? Corre tudo bem no trabalho, corre tudo bem com os amigos, com a família. Até para as mulheres, particularmente, aqueles quilos extras que lutamos para perder, conseguimos perder. Estamos todas lindíssimas, graças a Deus. E isso é bom, não é bom? É bom. Mas também vai acontecer. Se ainda não aconteceu, provavelmente já aconteceu. Pela idade que temos aqui, a maior parte de nós já vivemos momentos menos bons, não é? Também existem fases da nossa vida que são como aquela árvore. Agora, no verão, ela já está frondosa outra vez. Mas naquela altura, quando eu escrevi a meditação, eu percebi uma coisa. Existem fases da nossa vida, vai existir, se ainda não existiu para alguns de nós, em que estamos como aquelas folhas, como aquela árvore seca, sem vida, aparentemente sem vida, porque na verdade, depois quando eu olhei bem, aquilo parecia um quadro pintado, sabem? Depois estava bonito, a árvore estava toda castanha, sem folhas, mas estava bonita, não estava feia, estava bonita, só estava sem folhas, mas tinha a sua beleza também. Então, pode acontecer momentos da nossa vida em que estaremos assim, como aquela árvore, sem vontade, ou onde as coisas parecem que não correm nada bem, tentamos aqui, não acontece, tentamos ali, não acontece, batemos aqui. Parece que somos os que sofremos mais na face da terra, não é? E às vezes podemos perguntar, mas Deus, você não vê o meu sofrimento, não vês como é que eu tento de todas as formas e parece que nada acontece. E nesses momentos é quando olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e parece que estão todos super bem, não é? A grama do vizinho parece sempre mais verde do que a nossa, não é? A verdade é que não está tudo bem, só parece, porque nós não estamos no sapato do outro, não estamos na pele do outro, porque o outro também tem suas dificuldades, só que nós não sabemos. Então, a vista que nos parece é que com o outro está tudo bem. Mas comigo, ai, Senhor. E muitos, infelizmente, desfalecem, sabem? Muitos abandonam a fé. Muitos sabem até que Deus existe, que Deus os ama, que Deus não quer saber de mim também. Vou priorizar as minhas coisas. E vamos vivendo assim, um dia de cada vez desta maneira, com esta tristeza, com esta indiferença, com esta frieza, com esta mornidão de hoje estamos, amanhã não estamos, hoje estamos. A mensagem para esta manhã é que não nos esqueçamos nunca, até nos momentos difíceis, até nos momentos em que parece que estamos lá no fundo do poço, Deus estará sempre conosco. E se nós prestarmos atenção, sabem? É nos momentos difíceis em que nós aprendemos as melhores lições. É nos momentos difíceis em que nós crescemos mesmo. Nós temos exemplos práticos, sabem? As pessoas que têm tudo na vida, normalmente são pessoas muito frágeis. Quer fisicamente, quer emocionalmente, não é? Vocês, se fazerem uma analogia,
procurem os vencedores. Aquelas pessoas que vocês pegam como referência são aquelas pessoas que sofreram na vida, não é? Ou que não tiveram, que os pais não conseguiram lhe dar tudo que foi possível. São aquelas pessoas que tiveram que ralar para conseguir as coisas. A exceção à regra, isso é verdade, mas na maior parte das vezes, aquele filho que é educado com tudo, dificilmente valoriza. Por quê? Porque sempre teve tudo aí à disposição. Então, não fez diferença nenhuma, não é? Então, nós aprendemos mais e crescemos mais nas dificuldades. Não é? E não importa a dificuldade que cada um de nós esteja passando nesse momento, vamos lembrar, nós temos o Rei do Universo ao nosso lado. Nós temos Deus ao nosso lado. E tudo que nós pedirmos a Deus, Deus nos dará. Tudo. Se for de acordo à vontade dEle, claro. Porque muitas vezes pedimos coisas que Deus sabe que não é melhor para nós. Ou que não é o momento. Eu vou terminar esta meditação com uma experiência que eu acho que já contei aqui uma vez, mas eu falei a semana passada, falei com a Melanie, que é a esposa do nosso pastor aqui, do pastor Ali, e lembrei-me. Ela me disse assim: Isilda, olha, foi uma bênção vocês terem vindo aqui para a nossa igreja, porque nós estávamos a orar e a jejuar, pedindo que Deus enviasse uma família para dar mais vida à nossa igreja. Eu disse, sério? Na verdade, eles já tinham falado algo parecido. Mas depois eu disse algo. Eu, pessoalmente, eu morava numa outra cidade e eu também orava a Deus, pedindo, Senhor, será que é mesmo aqui que o Senhor quer que eu fique? Porque eu via que os meus filhos, particularmente, era mais pelos meus filhos, não é? Os meus filhos, espiritualmente falando, não estavam muito bem na igreja onde estávamos. E eu orava a Deus, perguntando, Senhor, é mesmo aqui que o Senhor quer que nós fiquemos? Se sim, tudo bem. Então, que se faça a tua vontade. Se não, então faça-nos perceber o lugar onde tenhamos que estar, onde seja melhor para nós, para a nossa vida espiritual. Aquilo não foi em um mês, não foi em 2 meses, chegou até uma altura em que se calhar eu me esqueci, mas depois quando eu me lembrava, eu continuava outra vez a orar através deste assunto. E eu fui à missão do Bongo, que é uma atividade anual que a UPASD faz todos os anos, onde vão a vários países, ajuda humanitária, digamos assim. Eu fui em 2024, fui a Angola, ao Uambo, ao Bongo. Eram 15 dias. E eu fiz um plano, um propósito, quando eu disse, Senhor, olha, esses 15 dias eu vou dedicar, mesmo possível, para eu perceber, porque às vezes oramos, não é? Mesmo até agora estou a orar por um outro propósito, ainda não consigo perceber realmente o que o Senhor quer, não é? Muitas vezes não estamos, mas às vezes não sabemos se é o que nós queremos ou se é realmente aquilo que Deus quer que nós façamos, não é? E naqueles 15 dias foi assim, Senhor, o Senhor tem para eu perceber, porque às vezes o Senhor fala, nós não percebemos, não é? Eu quero perceber o que realmente o Senhor quer. E foi naqueles 15 dias que eu conheci a Sônia. Eu não conhecia a Sônia de nenhum lugar. E quando a Sônia falou comigo, e não era só a Sônia que tinha falado, porque outras pessoas lá no lugar onde estávamos também falaram comigo em relação a... Eu estava a pesquisar os sítios, e várias outras pessoas falaram do Porto, falaram... E quando a Sônia falou comigo, era como se Deus falasse, é ali que eu quero que tu vás. Mas eu não conhecia nada de Beja, nada. Nós estamos cá em Portugal há mais de 8 anos, e eu sempre morei na mesma cidade, sempre morei no Barreiro Moita, sempre. E quando ela me falou de Beja, eu não sabia nada de Beja. Eu disse, mas como é que eu vou para um lugar que eu não conheço? E o que é Beja? Mas aquela voz, sabe quando você sabe que é o Espírito a dizer, é para ali que eu quero que tu vás, é para ali que eu quero que tu vás. E quando voltei a Portugal, investigamos, não é, sobre a cidade, não sabíamos nada sobre a cidade, mas viemos aqui pela fé. E muitas dúvidas surgiram pelo caminho. Eu me lembro que quando fomos ver a casa, na verdade, antes da casa, quando eu falava a alguns amigos próximos que vínhamos para Beja, as pessoas olhavam, tipo, é um retrocesso. Tipo, você sair do cavalo para o burro, digamos assim. Você vai sair. E ninguém entendia. Depois chegou uma fase que eu já nem falava mais às pessoas que eu vinha para essa cidade, que eu nem sabia que cidade era. E pronto. Depois viemos procurar casa.
E quando encontramos a casa, eu fiquei tão desanimada. Não sei porquê, porque a casa até não era má. Mas eu fiquei tão desanimada. E como quem disse, as pessoas têm razão, acho que aqui não é um lugar para nós morarmos. Não é. Não é. Desanimei e depois Deus confirmou. Sabe? É importante nós termos sempre este momento. Porque a experiência é individual, meus queridos. A minha fé não vai ser a fé do meu pai, não vai ser a fé do meu irmão. A nossa fé é individual, vai ser sempre individual. E eu falei, Senhor, é mesmo aí que o Senhor quer? É tipo Gideão, não é? Lembra a história de Gideão? Fez a oração para Deus molhar o lugar, molhou, mas Senhor, agora faça o contrário. Então, nós com Deus podemos fazer tudo. Que Deus é o nosso Pai, está aberto para falar conosco. Nós temos a história de Abraão, quando ele orou para salvar Ló de Sodoma e Gomorra. E Abraão falou com Deus, e aquilo foi, Senhor, será que é mesmo aí? E eu falei outra vez, Senhor, olha, se for assim, então que aconteça isso. E na hora aconteceu, eu disse, não, já não tenho dúvida. Já não tenho dúvida, eu vou, não importa. Se o Senhor quer, eu vou. E cada dia que passa, eu agradeço a Deus por ter dado ouvido à voz de Deus. Muitas vezes, a voz de Deus será contrária à voz de todo mundo. Muitas vezes, não na maior parte das vezes, aquilo que Deus quer para nós, ninguém tem a visão, sabem? Quando Deus diz, saia dessa cidade, falou a Abraão, não é para sair, os familiares todos ficaram para trás, mas ele teve que sair. E foi pela fé, não é? É a fé que nos move. Portanto, eu estou aqui nesta cidade há 1 ano e 7 meses, temos os nossos desafios, temos as nossas batalhas, as nossas lutas, que não são poucas, graças a Deus. Mas eu tenho a certeza que foi o Senhor que me trouxe para esse lugar. Eu tenho a certeza, porque eu sinto as bênçãos de Deus na minha vida. Portanto, independentemente da fase que estivemos a passar, se for uma fase de flores verdes, se for uma fase seca de inverno, dura, apeguemos-nos ao Senhor e vamos chorar aos pés dEle, vamos nos alegrar com Ele e vamos entregar tudo nas mãos de Deus, porque nós temos um Deus que sabe tudo, sabe? Está tudo nas mãos dEle. Ele consegue mover as peças como lhe apetecer. Se Deus permite que neste momento você esteja a passar pela fase em que estás a passar, é por algum momento, é por algum motivo, é por algum objetivo. Então a pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nesta fase? Não é? E se isso acontecer, seremos pessoas muito melhores, meus queridos. Seremos pessoas muito melhores. Porque, sabem, existem pessoas que crescem em idade, mas em maturidade não crescem em nada. Apodrecem. Alguém me diz assim, quem não amadureceu, em termos de maturidade emocional, quem não cresceu e não amadureceu até os X anos, foi o mesmo milagre. Depois que acontece, apodrece, já não amadurece. Percebem? Então, que Deus nos ajude em cada fase que estamos a passar, a nos tornarmos pessoas melhores, pessoas maduras, pessoas mais próximas de Deus, pessoas que saibam ouvir a voz de Deus e desta forma os frutos do Espírito brotarão dentro de nós. Seremos pessoas mais pacientes, mais maduras, mais amorosas, independentemente das nossas responsabilidades. Deus nos tornará pessoas melhores. Que seja tudo isso para a honra e glória de Deus e que possamos passar todas as fases da nossa vida junto daquele que é o dono de tudo. Amém. Agora vamos fazer a última oração? Oremos. Amado Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, porque ainda podemos estar na Tua presença. Sabemos de pessoas em pleno século XXI que ainda são mortas por te adorarem, por te reconhecerem como Deus e Salvador, mas nós, graças a Ti, Pai, ainda estamos num lugar livre onde podemos te adorar em espírito e em verdade. Por isso, Pai, ajuda-nos a estarmos cada dia mais perto de Ti, a ouvirmos a Tua voz, a Te buscarmos e queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, Pai, salva-nos para o Teu reino, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.